Olá, continuamos com o módulo 4 do treinamento EAD Maker. Neste vídeo, vamos falar sobre a paleta de componentes dentro do editor de fluxogramas. Bom, para falar disso, eu vou criar um fluxo novo aqui. Então, direito, novo fluxo, né, na área de trabalho do Maker. Bom, primeiro é importante deixar claro aqui que os objetos que já existem no seu fluxo, né, ele já começa sempre com o objeto início, ok? Que é único e é obrigatório, eu não consigo remover esse objeto. Também não consigo criar mais de um tipo de início, tá? Sempre começa pelo mesmo ponto. E aqui embaixo o objeto fim, que pode não ser único no seu fluxo, né? Posso criar outros fins também aqui, tá? Então pode ser que minha regra de negócio leve a saídas diferentes ou retorne informações diferentes para quem chamou, tá? Importante deixar claro também que o objeto início é onde você pode definir também parâmetros de entrada para o seu fluxograma, ou seja, as informações que vão chegar externas ao seu fluxo, e nos múltiplos fins que podem existir no seu fluxograma é onde você pode delimitar o retorno. Lembrando que o retorno é sempre de um tipo, ok? Quando eu escolho o retorno para um objeto fim, esse tipo que eu escolhi é aplicado a todos os outros fins, bastando eu mudar apenas o conteúdo, mas o tipo será sempre o mesmo, é só um tipo de retorno, tá? Bom, então, clicando com o botão direito, a gente vai ter acesso a essa paleta de componentes, ok? É composta por dois círculos ali, né? Um círculo mais interno e um círculo mais exterior. O círculo interno, ele contém os objetos, as estruturas geométricas que você vai utilizar para montar o seu fluxograma, ok? Bom, então, nós temos aqui um processamento, que é esse retângulo, que ele é equivalente a um processo para cálculo. Então, aqui você vai calcular algum valor, vai alterar o valor de um componente, vai fazer aplicar algum tipo de fórmula, vai consultar informações no banco. Então, processamento geralmente para esse tipo de soluções aí. Nós temos também o objeto decisão, tá? Que o símbolo aqui já indica uma pergunta, né? uma interrogação, então por isso ele é utilizado como se fosse uma verificação, né? Como se fosse um if. Então, verifica se tal valor, por exemplo, é igual ao outro, e aí, de acordo com a resposta, né? Com sim ou não, ele pode seguir para dois caminhos diferentes, né? Ou seja, eu posso responder sim ou não. Então, nós temos também o objeto conector. Então, já que o anterior a esse objeto era uma decisão, né? Ele me pergunta se eu estou utilizando a saída sim ou não dessa decisão. Então, eu vou escolher, por exemplo, a saída sim, tá? Então, e esse objeto conector, ele é utilizado apenas para organizar o fluxo. Ele não tem impacto nenhum no seu fluxograma, não executa nenhum tipo de função no seu fluxo, ele apenas serve para organizar os objetos visualmente aqui. Então temos o conector, depois nós temos o objeto subfluxo, como o nome já diz, é utilizado para chamar um outro fluxograma, tá? Você vai indicar o nome do fluxo, ele vai executar o que esse fluxo está proposto a fazer. Se tiver algum tipo de retorno, ele pode retornar e obter no fluxo principal. Você pode passar também parâmetros para esse fluxo caso ele aguarde alguma informação de início, né? Nós temos também o objeto comentário, assim como o conector, não será executado, mas vai servir como um comentário para o seu fluxograma. Temos também a possibilidade de criar um outro objeto fim, né? O objeto ligação, que é essa linha, de forma automática, quando você vai criando, ele vai ligando. Mas, por exemplo, se eu tirar essa linha daqui, ó, eu vou clicar com o botão direito na linha e escolher remover. Como é que eu faria para ligar esse objeto um ao outro aqui? Eu posso utilizar justamente o objeto ligação. Então, eu escolho o objeto, clico no objeto inicial e clico no objeto final e ele monta a linha. E ainda de forma mais simples, né? Um atalho para poder montar essa linha é simplesmente você segurar a tecla CTRL no seu teclado, clicar no objeto inicial e depois clicar no objeto final. E aí ele já monta a linha. Então já é um atalho para você ir montando multiplanilha de forma muito mais rápida, muito mais simples, tá? E temos também o objeto interação, né? E o objeto interação a gente utiliza para interação com tela, como mensagem de erro, ou mensagem de alerta apenas, ou até mesmo uma barra de progresso, tá? Então é para isso que se propõe aí os componentes que nós mostramos aqui na paleta de objetos do montador de expressões, tá? Clicando com o botão direito ainda, é possível ter acesso a esse círculo mais externo, tá? E aqui nós temos algumas funções, como por exemplo, o traçar rota, que ele vai indicar a rota de execução do fluxo, ó, colorindo, indicando qual caminho ele vai seguir, tá? Só para ficar melhor saber que a saída aqui, ó, vou colocar de novo.
Então, isso em um fluxo pequeno como é esse caso aqui, pode não parecer tão importante, né? Mas em fluxos maiores, onde você tem uma quantidade muito maior de verificações, de processamento, de subfluxos, né? Aí é bem interessante você ter um traça-rota para você saber as linhas que o fluxo pode seguir, né? Os caminhos que ele pode seguir de acordo com as lógicas aplicadas naquele fluxograma. Nós temos também a função dos templates, ok? Nós criamos o template justamente para aproveitar esse poder de reaproveitamento que o Maker tem, né? Porque você pode criar formulários, você pode reaproveitar formulários como lista, como grade, como subform, como a gente viu lá no módulo 3. Você pode criar componentes e reaproveitar em outro formulário. Você pode criar fluxo e reaproveitar em múltiplos eventos, né? Então você sempre tem essa possibilidade de reaproveitar os objetos. Então nós montamos uma estrutura chamada template, em que você cria um padrão de um fluxo e consegue importar isso já pronto para outro fluxograma. Tá? Então isso é para operações que acabam se repetindo muito. Por exemplo, sempre que você vai fazer uma consulta no banco, né, o processo é muito parecido. Tá? Lógico que muda, cada um tem uma especificidade diferente, mas de forma geral é bem parecido a lógica. Então nós montamos um template. Então vou aqui inserir template. Ó. Temos um template chamado abrir consulta. E eu dando outro clique, ele traz todo o objeto montado do template para dentro do meu fluxo. Inclusive já com as funções aplicadas. Se eu abrir aqui esse objeto, ó, nós já temos a função aqui aplicada, certo? Então ele traz a lógica. Você abre a consulta, aí você verifica se tem registro. Se tiver, você faz a operação que você deseja fazer, né? Então vai depender do que você precisa de fato executar. Depois ele vai para o próximo registro, fica nesse laço aqui, percorrendo um a um dos registros da tabela, depois ele fecha a consulta. Então isso é um processo que se repete muito. Então já que se repete muito, nós montamos como um template, certo? Então nós temos alguns templates já prontos aqui. Então, por exemplo, além do abrir consulta, temos também o ler linha do arquivo, temos o abrir arquivo para escrita, temos o percorrer lista e temos o monitor de sessões também, que é o try-catch, tá? E você pode também criar os seus próprios templates. Então, você pode aqui novo template, você vai montar o template, ele vai aparecer aqui na lista e você pode adicionar nos seus fluxos, certo? Então, operações que você repete muito, você pode guardar como template e reaproveitar em outros fluxogramas. Nós temos também a função de refatorar um fluxo, que é você recriar um outro fluxo com os objetos da forma como está, de acordo com a seleção que você fez, né? Então, por exemplo, eu posso vir aqui e selecionar esses 4 objetos aqui apenas, 5 contando com um conector, né? Clicar com o botão direito e escolher refatorar. E aí ele vai remontar a estrutura, tá vendo? Exatamente como estava lá. As funções, caso tivessem aplicadas também, ele iria trazer para cá. Então é uma forma de você reaproveitar objetos de um fluxo. Temos também a função de pesquisar, que ele já foca aqui na aba de busca, a gente já viu isso na aula anterior. Temos também a possibilidade de imprimir esse fluxo, né? Pode servir como documentação. Essa é uma das grandes vantagens de você programar via fluxo, porque quem entende do processo, né, daquele requisito em si, ele pode ter a noção da execução, se está correndo de forma correta, se está ocorrendo da forma que ele imaginava ou não, tá? Então, é muito fácil o cliente validar, né, até mesmo um processo mesmo de execução. Então, você pode imprimir isso, né? Só vou configurar a página aqui para colocar em paisagem, ó, fica mais fácil de ver. Então, você pode imprimir o fluxo, direto para a impressora aqui, tá? Imprimir a estrutura do seu fluxograma. E também temos as funções aí para você criar um novo fluxo, abrir um fluxo existente, salvar com outro nome, salvar tudo e abrir uma pasta, tá? Então, esse aí é a nossa paleta de componentes, tá? Vimos aí então os objetos que nós podemos utilizar, vimos as propriedades, tá? E na próxima aula vamos ver o nosso montador de expressões. Até lá!